Maravilha. Então, a conversa hoje aqui, né, é ESG. ESG dentro de um sentido no sentido prático, de entender para aplicar, né, o ESG. Eu acredito que vocês estejam familiarizados já com a sigla em si, com o acrônimo, né, dessas 3 letrinhas aí, que em inglês querem dizer Environmental, Social e Governance, que nada mais é do que ambiental, né, a parte de Environmental, social e de governança. Na verdade, é o nome em inglês para uma tradução muito simples para nosso português. Bom, eu queria começar com uma evolução histórica que eu acho muito importante para vocês entenderem por que a ESG chegou a um ponto de não retorno e por que agora é importante, né? O termo não é novo, o termo vem crescendo ao longo do tempo, ele surgiu com outros formatos, mas agora ganha tração, ganha um senso de urgência. Eu vou tentar passar para vocês aqui o porquê disso. Vamos começar com esse senhor aqui, Adam Smith. Adam Smith é um nome muito ligado a um capitalismo selvagem. O capitalismo que na época era um capitalismo de você ter lucro a qualquer custo, mesmo que seja você tratando mal os seus empregados ou os seus clientes, os seus consumidores. Era o capitalismo da grande concentração de dinheiro na mão de muito poucos, né? O Adam Smith dizia o seguinte: você não tem que ter uma relação com o consumidor que não seja uma relação de interesses, mero interesse. Eu quero que você compre o meu produto, então eu vou falar com você. Não existia nenhum altruísmo nas relações das empresas com os potenciais consumidores. Bom, passa o tempo e surge essa senhora aqui, Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, a primeira-dama dos Estados Unidos, né, esposa do Franklin Roosevelt, ela foi a coordenadora da primeira Declaração Universal de Direitos Humanos. Foi um marco. Foi a primeira vez que alguém parou e falou: precisamos pensar nas pessoas. Precisamos parar e de explorar as pessoas. Isso aconteceu lá em 1948. Né? Aí, na sequência, aparece uma outra mulher muito importante, Gro Brundtland. A Gro Brundtland era a primeira-ministra da Noruega, lá em 1987. E aqui a pegada, enquanto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos era uma pegada mais social, mais nas pessoas, aqui era uma pegada mais ambiental. Aqui é o seguinte: lá nos idos de 1987 dizia o seguinte: a Terra não vai aguentar. Do jeito que nós estamos tratando a Terra, nós vamos esgotar todos os recursos, vamos tornar esse lugar impossível de viver. E teve uma grande adesão, foi durante uma reunião da ONU, né, e o que essa senhora conseguiu, um paper, né, um comunicado que era Our Common Future, o nosso futuro comum. Com esse alerta, temos que cuidar da nossa terra, senão nós não vamos conseguir viver mais nela. Passa o tempo, lá para 1984, aliás, na mesma época, apareceu esse John Elkington. John Elkington é um nome muito, muito, muito importante. Ele é o cara que pavimentou o caminho para o ESG. Ele criou o famoso Triple Bottom Line. Bottom Line, vocês sabem, Bottom Line é aquela última linha do balanço. Quando uma empresa faz uma demonstração financeira, coloca lá lucro ou prejuízo. O que ele defendeu é o seguinte: tem 3 P's para a gente olhar. O P de profit, que é de lucro, sim, temos que ver. O lucro é importante, né? A empresa vive para isso, mas temos que pensar em people, pessoas, e planet, o planeta. Triple bottom line.
muito importante. Isso aqui é a base ESG total, embora o termo não tenha aparecido ainda nessa época. Passa o tempo e nós encontramos mais uma figura muito importante nesse processo aqui, que foi o John McKee. John McKee foi o fundador da Whole Foods, que é uma das redes que mais cresce nos Estados Unidos, vendendo produtos naturais, produtos de origem conhecida, né? Essa rede foi comprada há uns 2 anos por simplesmente Jeff Bezos, né? Da Amazon. E o John McKee, junto com o Raj Sisodia, criaram o conceito de capitalismo consciente. Ou seja, fazendo um contraponto àquele capitalismo selvagem de que só queremos o lucro e dane-se as pessoas. Capitalismo consciente. Através desse livro, Conscious Capitalism, eles conseguiram estabelecer uma nova forma de pensar o capitalismo. Esse movimento existe, é muito forte, inclusive no Brasil, tem ótimos representantes desse movimento no Brasil. Vamos na linha do tempo aqui, que aparece então a grande figura de Kofi Annan. Kofi Annan, secretário da ONU, lá nos idos de 2004, o Kofi chamou 50 CEOs aproximadamente do mercado financeiro e colocou um desafio para esses caras. Olha, nós precisamos mexer, não está dando certo, não está rolando. A gente precisa fazer alguma coisa pela humanidade, pelas pessoas, pelo nosso planeta. Mais ou menos 20 desses CEOs aceitaram o convite para estudar isso. Curiosamente, entre eles o Banco do Brasil, foram 9 países e 20 executivos que geraram esse documento aqui, ó. Who cares wins. Quer dizer, quem cuida, vence. E a ideia daqui é o seguinte, se você cuidar bem das pessoas, né, dos stakeholders todos, o teu negócio vai prosperar do mesmo jeito e você vai estar fazendo um bem para a humanidade. Foi aí que apareceu pela primeira vez o termo ESG. ESG, Environmental Social Governance. Foi nesse momento aqui, iniciado em 2004, terminado em 2005. Aí vem o outro secretário da ONU, Ban Ki-moon, em 2015 já, numa das COPs, né, da ONU, COP do Clima, Ban Ki-moon estabeleceu os 17 ODS. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 esses objetivos que aqui estão. Não sei quantos de vocês já tiveram chance de dar uma olhada com mais cuidado aqui, mas aqui realmente é muito interessante. Você consegue desde erradicar a pobreza, até ter da ação climática, de cidades, de redução de desigualdades, igualdade de gêneros. Então, nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram lançados em 2015 com um pacto global com as empresas, com os países, de alcançá-los até 2030. 15 anos de janela para você alcançar esses objetivos aqui. Esses objetivos pegaram. Lá em 2000, houve a tentativa de lançar 8 objetivos de desenvolvimento sustentável que não pegaram. Esses daqui pegaram. Hoje, eu posso afirmar a vocês que tem muitas empresas que já fazem o seu planejamento pensando nos 17 ODS. E, finalmente, aparece a figura, esse senhor aqui, Larry Fink. Larry Fink é o gestor, é o CEO do maior fundo de investimento do mundo, que administra nada menos do que 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares, se vocês não estão ligados no número, é quase 6 vezes o PIB do Brasil. Está na mão desse cara aqui. E ele disse o seguinte, empresas, nós temos realmente que pensar no triple bottom line. Temos que pensar em ESG. Vocês têm que pensar nas pessoas e no planeta. Eu só vou aceitar
daqui para frente, empresas que apresentem relatórios consistentes financeiramente, mas também no que está sendo feito para as pessoas e para o planeta. Muito importante porque começou a doer no bolso. Porque aí as empresas, não necessariamente por consciência, passaram a enxergar com muito mais atenção o ESG, porque dói no bolso. Se eu não consigo me habilitar para entrar nos grandes fundos, eu estou fora do jogo. Eu não quero ficar fora do jogo. Isso começou a gerar um movimento muito forte internacionalmente, e ele está aqui entre nós. Chegou para nós. Some-se a isso, todo o aspecto financeiro, a conjuntura atual. Nós temos o clima, né? O aquecimento global com impacto absurdo, como nunca, né? Gerando catástrofes climáticas incríveis, né? Nós temos uma guerra, voltamos a ter uma guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, e temos todo esse movimento por igualdade de gêneros, contra qualquer tipo de preconceito, o crescimento do movimento LGBTQIA+, o Black Lives Matter, né, que gerou uma verdadeira revolução nos Estados Unidos. Tudo isso nos dá um momento mundial que o resumo está aqui. O resumo disso tudo é o seguinte: mudanças climáticas impactam como nunca. Pressão crescente por responsabilidade social, igualdade, diversidade e inclusão. Pressão por ética e transparência. Desejo de paz e de justiça. Isso tudo bate, aonde bate mais forte agora? Bate nas empresas. Ou seja, o mundo acordou e o impacto chegou às empresas. As empresas têm uma pressão muito grande pelo engajamento das empresas, pelo risco à reputação e ao desempenho nos negócios. Eu vou explicar por quê. Essa aqui é uma pesquisa da Edelman, que chama-se Trust Barometer. Ela mostra o seguinte, olha só que pancada. Apenas as empresas e só as empresas são uma instituição de confiança no Brasil. Nem as ONGs, nem a mídia, muito menos o governo, somente as empresas, nessa pesquisa, foram apontadas como instituições de confiança. Olha a responsa. Aqui aparece, 68% das pessoas entrevistadas acham que os CEOs dessas empresas devem interceder quando o governo não resolver problemas da sociedade. Ou seja, no vácuo do governo, as empresas têm essa responsabilidade. Sabe aquela máxima, né, do Antoine de Saint-Exupéry? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? É o caso das empresas. Elas cativaram uma confiança, mas agora têm em contrapartida a responsabilidade de fazer algo para a sociedade. É uma cobrança nelas agora. E olha que a cobrança chega dentro de casa também, e nos consumidores. 73% dos consumidores dizem que estão empoderados de forçar as empresas a mudar. Meu filho, por exemplo, tem umas 15 empresas que ele não compra nada dessas empresas, porque sabe que essas empresas não respeitam uma série de princípios básicos, né, de ESG. Eu acho que cada um de nós aqui estamos cada vez mais criteriosos nas escolhas que nós fazemos, baseado na reputação das empresas, naquilo que elas fazem, como elas se comportam. Você ter produtos e serviços de qualidade e de um preço bom, não é mais nenhum diferencial. É simples, isso aí é default. O que você tem agora é que se mostrar que você realmente está preocupado com ESG, com as pessoas, com o planeta, com a ética, com a lisura, né? E olha aqui, ó, 71% dos empregados
se dizem empoderados a pressionar suas empresas. Tem gente que não vai trabalhar mais em empresa que não se mostre alinhada a esses princípios. Mesmo que pague um bom salário. Tem gente que fala, não, eu prefiro ganhar menos, mas quero trabalhar numa empresa que seja legal, que seja bacana. E por que isso afeta a todos, inclusive a vocês? Por quê? Por causa desse efeito aqui, ó. O famoso efeito dominó. A empresa grandona, pressionada pelos grandes fundos e pela sociedade, ela começa a olhar para dentro e fala, opa, precisamos cuidar do ESG. E começa a adequar a sua estrutura, o seu jeito de fazer negócios ao ESG. Só que ela não pode ficar só dentro dela. Ela tem que olhar para o seu fornecedor e falar, opa, vem aqui que você precisa se adequar também. Porque se o fornecedor pisa na bola, a empresa sofre com a imagem também. Vocês se lembram do caso da Nike, né, que foi responsabilizada por trabalho infantil pelos seus fornecedores da Ásia. A Zara, mais recentemente a Zara também, no trabalho análogo à escravidão. Então não adianta você fazer todo o seu dever de casa e não envolver todos os elos da cadeia. E está chegando onde? Está chegando nessa aqui, que sou eu, que somos vocês, que são os profissionais. Nós não vamos escapar dessa. Por uma reação em cadeia, pelo efeito dominó, nós já estamos sendo impactados. Todos nós precisamos pensar em ESG. Não tem mais volta. Mas a notícia boa é que vai ser bom para todos. Isso é que é legal. É uma responsabilidade, é uma pressão que as empresas estão tendo, mas vai ser bacana. Por que é bacana? Por esse monte de motivos aqui. Atração e manutenção de consumidores e clientes. Se você é bacana, se você é uma Natura, por exemplo, que hoje tem um nível de maturidade ESG altíssimo, você atrai mais gente pelo aquilo que você é. O produto é bacana, o batom é legal, o creme é legal, mas a empresa é mais legal ainda. Por isso que eu vou comprar dela. Acesso a capital e matéria-prima em condições e com vantagens. Isso ainda no Brasil não é totalmente verdade, mas vai chegar aqui. Empréstimos a juros menores para empresas com boa performance ESG. Já acontece nos Estados Unidos, já acontece na Europa. Redução de custos. Se você pensa, por exemplo, em redução de consumo de água, você vai gastar menos. Se você pensa em energia alternativa, e você tem um uso racional de energia, você vai gastar menos. Então, tem muitas ações relacionadas ao ESG que elas reduzem custo. Pode até gerar algum custo inicial, mas que se paga ao longo do tempo depois. E aí tem um monte. A melhora do ambiente de trabalho, todo mundo gosta de trabalhar num ambiente mais inclusivo, mais diversificado, que você encontra pessoas de mais diferentes tipos, né? E principalmente isso aqui, olha, melhora da reputação e imagem empresarial. Nós estamos vivendo a era da reputação, com as redes sociais invadindo todas as nossas vidas. Quem pisa na bola, as pessoas ficam sabendo na semana seguinte. Não escapa mais coisas. Isso aqui é rastilho de pólvora. Todo mundo, quando o McDonald's falou que o seu hambúrguer de picanha não tinha picanha, na semana seguinte todo mundo falou, cara, que é isso? Pisaram na bola. Sorte deles que o Burger King fez a mesma coisa. Senão seria mais desastroso ainda. Mas enfim, é a era da reputação. Por isso que ESG pegou e é irretornável. E vai ser um mundo melhor para todos. Isso que é bacana. Bom, ok. Acho que vocês agora devem estar convencidos de que realmente esse negócio chegou para ficar. Mas como aplicar? Não é simples, é complexo, mas começa por algumas iniciativas. Por exemplo, não faça mais nada sem ter esses 17 objetivos considerados. Por exemplo, você vai realizar um evento. Aí você pergunta, como é que eu posso erradicar a pobreza com esse evento? Sei lá, eu posso fazer uma doação para a comunidade do meu entorno, para que aquele pessoal carente possa receber alguma coisa. Como é que eu posso erradicar a fome? E assim por diante.
Você não precisa atingir os 17 objetivos, é praticamente impossível. Mas se você atingir 1, 2, 3, 4, 5 objetivos, já estará fazendo uma coisa muito boa para a sociedade. Então, vamos usar os 17 ODSs como pano de fundo para tudo aquilo que a gente pensar na nossa atividade e nas nossas empresas. Pensar no E. O que significa pensar no E? É pensar como consumimos água, pensar como consumimos energia. Da onde vem a energia nossa? Hoje você tem energias alternativas, elas são já viáveis no Brasil, até mais baratas, né? Energia oriunda de solar, de eólica e mesmo de biogás, elas estão disponíveis aí, dá para você fazer contratos, né? Não precisa você ter lá o seu painel solar, você pode comprar essa energia gerada em fazendas solares, por exemplo. Resíduos. Qual a destinação que se dá para o resíduo? Aqueles famosos 3 R's, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar. Né? Que são os 3 R's de dar uma destinação correta para o lixo. Os materiais. Eu fico maluco quando eu compro um produto que tem uma grande embalagem e os produtos embalados um a um com outra embalagem. Cara, que loucura que é isso, né? Precisamos disso, né? E CO2? Como é que a gente reduz a emissão de CO2? Não só reduzir, como também compensar. Esse evento, pelo que eu saiba, ele está sendo compensado de carbono. Para compensar, você mede o quanto você emitiu de carbono com as suas atividades aqui, e você tem um equivalente em florestas plantadas para sequestro de carbono. Então você compra lá. Um evento como esse vai precisar compensar com umas 5 toneladas de carbono. Então você compra, e é barato. 1 tonelada de carbono compensado custa 50, 60 reais. Não é caro você compensar o carbono de um evento como esse, por exemplo. Então, vamos pensar no E, naquilo que a gente faz. Quando você vai viajar, como é que você pode compensar um carbono que você vai usar? Você vai viajar de avião? Tem calculadoras disponíveis gratuitamente para você calcular a sua pegada de carbono. Então você pode dizer o seguinte, eu vou gastar 1 tonelada, vou gastar 60 reais aqui, vou aplicar num fundo de reflorestamento, por exemplo. Né? Bom, aí nós temos que pensar no S, né? O S é todo o ambiente interno. Como é que a gente contrata as pessoas? Já existem empresas que fazem contratação às cegas, sem que você veja as pessoas. Você não sabe a idade, não sabe sexo, não sabe se é casado, se é solteiro, se é LGBTQIA+, se é o quê. Você contrata sem nenhum viés. Existe uma série de outros aspectos, né? Equidade de gêneros, dar às mulheres oportunidades cada vez maiores de alcançarem postos de liderança, ter diversidade e inclusão. Né? Enfim, e também no ambiente externo, é você apoiar iniciativas sociais, é você ter uma política de seleção de fornecedores. Isso aqui é Third Party Risk Management, é você ter um gerenciamento de risco de terceiras partes, de fornecedores. Enfim, um monte de atividades que você pensa, e aqui são 6 ODS envolvidos, que você faz pensando no S. E aí você tem que pensar no G. G de governance, de governança. E aí é pensar em rever a sua missão, valores e visão. É comum você abrir o site de uma empresa e lá tem missão, dar o máximo lucro aos acionistas. Show! Beleza, acionistas ficam contentes. Precisa rever essa missão. Que você tem que conseguir mais lucro, porém, cuidando de pessoas, cuidando do planeta. Senão não vale. Criar um código de ética e fazer com que o código de ética seja conhecido de todos aqueles que trabalham. Né? Que as pessoas saibam quais são os seus deveres e seus direitos e responsabilidades. Ter o canal de denúncia, enfim. Considerar a equidade e diversidade nos conselhos, na diretoria, ter cada vez mais pessoas, ter um ambiente mais diversificado. Transparência e prevenção
contra a corrupção. Você realmente não ter nenhuma condescendência com os aspectos ilegais. E pensar nos stakeholders. Essas palavrinhas em inglês, elas enchem o saco, mas é assim que a gente conhece, né? Stakeholders são todas as partes envolvidas no ecossistema de atuação da minha empresa. Colaboradores, clientes, mídia, fornecedores, né, ONGs, são stakeholders. O capitalismo de hoje é um capitalismo de stakeholders. E para encerrar, o que nós temos que pensar, isso aqui apareceu no último evento agora, EUSG. Foi o Dil Mota, eu estou dando a fonte porque foi criação dele, EUSG. Cada um de vocês aqui, cada um de nós, vamos EUSG. Você, por exemplo, descobrir que você não precisa molhar a escova de dente antes de escovar os dentes. Tente vocês. A pasta já é molhadinha o suficiente, não precisa abrir torneira, por exemplo. Eu descobri que você pode tomar banho de uma música só. Você põe uma música alta no banho e quando acabar a música, você tem que acabar o banho. Tem coisas que você começa a praticar você mesmo e ser totalmente contra qualquer tipo de corrupção. O guarda vai te parar no trânsito, você vai falar, não, cara, pode multar porque eu estou errado, nada de caixinha, nada. EUSG. Tudo começa com cada um de nós, tudo começa com a nossa atitude. As empresas, a sociedade é feita de um monte de eus. Então, cabe a nós adotarmos todos esses princípios e fazermos um mundo melhor. Muito obrigado.